Sentir fome na hora do almoço e na hora do jantar, durante o dia, à noite. Aquele sono que chega à noite. Sabe quando a gente tem mais facilidade de adaptar o nosso trabalho de dia, de manhã, de tarde ou de noite? Então, a gente acha que isso tem a ver com os nossos hábitos ou com os costumes sociais. Mas não é bem assim. Isso está muito relacionado ao nosso ritmo circadiano. Esse assunto é tão interessante que em 2017, 3 médicos americanos ganharam o Prêmio Nobel da Medicina exatamente por esse estudo, ritmo circadiano. Hoje a nossa convidada vem aqui contar tudo isso para nós. Ela se chama Renata Pinotti e nutricionista, mas certamente ela vai se apresentar melhor. Então vou deixá-la se apresentar. Por favor, diga para eles quem és tu. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito ao convite, né, por estar aqui hoje para conversar sobre esse tema tão incrível. Meu nome é Renata, eu sou nutricionista e ao longo dos anos eu fui também buscando outras formações, então eu também sou facilitadora em constelação familiar e fui olhando, além de toda a parte fisiológica, né, todas as nossas questões bioquímicas e físicas, são essas questões sistêmicas que também vão influenciar no nosso comportamento, nos nossos hábitos. E também fui estudando um pouco mais a fundo o que é ser mulher. Então, tanto olhar para mim, para as minhas questões, e isso foi me ampliando e me ajudando a integrar esse olhar para o feminino, esse olhar para as mulheres, para o nosso corpo, né, com a integração dessas áreas todas de formação. Eu posso dizer que ritmo circadiano é a mesma coisa ou algo relacionado ao nosso relógio biológico? Sim, sim. Então vamos começar. Mas antes eu preciso dar os recados, né? Compartilhe, se inscreva, curta, o que mais? Faça um comentário para que esse episódio chegue para mais pessoas, especialmente mais mulheres, que eu tenho certeza que a gente vai descobrir muitas coisas hoje que pode fazer com que a nossa vida seja uma vida mais qualitativa em relação ao nosso próprio corpo, às nossas próprias demandas. O look que eu estou usando está na aba Looks da nossa loja virtual. Vamos então? Então conta para eles o que é ritmo circadiano e como foi descoberto, como que funciona isso? Ritmo circadiano, ele vem sendo estudado há muito tempo, controlado principalmente pela nossa pineal, que é fotossensível, né? Então, ele é condicionado pela luz, né? Dia e noite. Então, a melatonina, né? A melanina da pele acaba respondendo também a isso, mas a melatonina, ela também é um hormônio mediado, né, por essa pineal e por esse ritmo circadiano. Então, a forma como a gente sente isso, né, cada um tem o seu ritmo, tem os seus hábitos, etc. Mas a forma como a nossa pineal vai registrar, né, e vai estimular a produção de alguns hormônios que vão regular todo o funcionamento do nosso organismo, desde fome e saciedade, principalmente sono, estado de vigília. Só que se eu não durmo direito, isso vai influenciar no meu descanso, isso vai influenciar em outras áreas da minha vida. Então, o que a gente vem observando ao longo dos anos? Quando a pessoa não respeita esse ritmo circadiano, quando a pessoa exige do corpo algo que vai além do seu ritmo interno, né, isso vai tendo consequências no hábito intestinal, na fome e na saciedade, na forma como estoca energia. Então, por exemplo, tem estudos com vigias noturnos que ganhavam mais peso. Então, pessoas que não dormem à noite tendem a ganhar mais peso. Né? Então, onde isso vai... por que isso acontece? Né? Então, porque foi sendo observado que isso também vai influenciar na produção de alguns hormônios, neurotransmissores que regulam fome e saciedade. Muito interessante. Enquanto você foi falando, eu fui fazendo uma relação de quando a gente era bem, pelo menos na minha época, quando a gente era bem mais novo e que não existia tanto excesso de luz, excesso de informação, porque luz na tela é luz, né? Hoje, muita luz artificial que vai espantando a noite, vai deixando a noite bem mais longe. E quando a gente morava em sítio, ou na época que a gente ainda ficava à noite na calçada, era diferente. E essa mudança social realmente deve ter feito uma coisa
sei lá, com o nosso relógio biológico. Total. Né? Tanto é que se a gente olhar, por exemplo, produções que são muito agressivas de animais, né? O que eles fazem com granjas hoje em dia? Deixam luz acesa 24 horas. É verdade, é verdade. Né? Porque aí eles começam a ganhar mais peso mais rápido. Não tem noite e dia, né? Então isso acontece com qualquer ser vivo. Qualquer ser vivo. Não é só com o ser humano. Não. Além de deixar você em estado de vigília e de alerta o tempo todo, que aumenta cortisol, que é um hormônio de estresse, né? Que deixa a gente o tempo todo. Esse relógio biológico, ele tá aonde na gente? Ou existe um relógio biológico principal e vários outros relógios biológicos dentro do corpo? Existe isso? E o ritmo circadiano é principalmente pela pineal, que fica aqui, que ela fica bem aqui, bem no nosso chakra coronário, inclusive, né? E a pineal, ela é fotossensível, né? Então, ela é sensível a essa luz, ela fica aqui. E ela vai, lógico, regular uma série de reações no nosso corpo, mas o ritmo circadiano controla principalmente esse estado de sono, de vigília. Principalmente sono e vigília. Isso, que vai repercutir em outros aspectos da nossa vida. Então, vai repercutir no hábito intestinal, como eu falei, na fome e saciedade, etc. Mas nós temos outros ritmos também no corpo. Né? Então, como mulher, por exemplo, nós temos nossos ciclos hormonais. Certo. Eu tô menstruada, não tô menstruada, ou tô grávida, é isso nesse sentido? Exatamente. Então, por exemplo, a menina, ela tem um funcionamento que é parecido com o homem, que é um funcionamento linear. Ok. A partir do momento que a gente tem a menarca, que é a primeira menstruação, nós não somos mais lineares, nós somos cíclicas. É verdade. Então, o nosso ciclo, ele vai acontecer a cada 28 dias, mais ou menos, como o ciclo da lua. Então, para cada fase, que dura mais ou menos 7 dias, 8 dias, né, a gente responde como a lua. Então, a gente tem a fase que é a lua nova, que a gente vai sangrar. Que a gente vai para o nosso interior, por isso que a gente tem essa vontade de ficar quieta. E se a gente não obedece, porque todo ritmo... Estressa. Se não obedece, estressa, é verdade. Exato, e aí a gente fica com dor. E a gente vai ter cólica. Mas na verdade essa dor só está falando para você conseguir falar não para as pessoas e ficar quieta. Né? Eu brinco que assim, as minhas cólicas foram minhas grandes professoras, né? Elas eram minha desculpa. Elas me ajudavam a tirar a minha culpa de falar, preciso deitar. Perfeito. Então, enquanto eu não conseguia sustentar isso, eu precisava dela para falar, preciso deitar. Peraí, e a gente aprende a sustentar isso. Sim. Depois eu quero que você me explique isso. Quais são as outras fases da mulher? Quais outros ritmos, né? Isso. Aí, por exemplo, nesse momento que a gente menstrua, né, que é a fase menstrual, então a gente tem essa busca de interiorizar. Depois a gente vai para a fase pré-ovulatória, que seria tipo uma metáfora, uma analogia com a lua crescente. Eu começo a crescer. E é impressionante como o nosso corpo tem um gás. E é uma fase que o arquétipo é da donzela, dessa jovem guerreira. Gente, precisa prestar bastante atenção no que ela está falando para a gente começar a observar esses movimentos que ela está falando. E você vai ver como a nossa vontade de se vestir muda. Então, por exemplo, nessa fase, a gente tem vontade de fazer um rabo de cavalo, de usar um jeans. A gente tem a libido muda, tudo muda. O apetite muda. A gente fica mais jovial, a gente fica mais potente. Exatamente. E tem uma criatividade, um fogo interno gigante. Aí vem a fase ovulatória, né? Que é uma metáfora, uma analogia da lua cheia. Essa fase onde a gente vai florescer. Então, deixar nascer, nutrir o outro, é fácil. A gente tem paciência. Naturalmente, a gente tem uma outra paciência. E a gente tem uma vontade de se vestir de uma forma mais madura. Então, essa beleza da mulher, só que eu tenho vontade de usar, às vezes, um vestido, tem outra frequência. Né? E depois a gente vai minguar, que seria a fase da lua minguante. Então, é a fase pré-menstrual. TPM, de uma forma pejorativa, foi chamada de tensão pré-menstrual. Mas não é só um tempo para mim. Amei! Ressignificou perfeito! Adorei! É só um tempo pra mim. A partir de agora eu vou dizer... Que fase que você tá? Eu tô dando um tempo pra mim. Exatamente! Porque nessa fase a gente tem a coragem de podar. Então é uma analogia até com a estação do ano, com o outono.
É uma fase assim, eu vou separar o joio do trigo. O que eu preciso podar? De tudo que aconteceu no meu mês, o que não é legal? No meu comportamento, nas minhas relações, do meu trabalho, o que não tá legal? Então a gente consegue, nesse momento, a gente está bastante crítica, Exato. analítica. E com coragem. E com coragem. Porque é um arquétipo da feiticeira mesmo. Por isso que muitas pessoas olham feio, tipo, é um arquétipo assustador, porque é uma mulher que faz... Corta. Se tiver que cortar, corta. Exato. Se a gente tá conectada com essa força, a gente tem a força do corte. Para poder morrer de novo na lua nova, renascer depois. Eu brinco que se a gente fizer tudo isso todo mês, não tem que esperar até o final do ano para pular 7 ondinhos, entendeu? É, verdade. A gente faz isso todo mês. Todo mês. E é super interessante mesmo. Então, hoje, eu iria te fazer uma pergunta. Eu acho que a gente podia tocar exatamente... Vamos deixar de maneira majoritária a mulher. Tá bom. Nessa conversa. Sim. Mas a gente já entendeu, então, que é qualquer ser vivo que é constituído pelo ritmo circadiano. Exato. Ritmo circadiano tem a ver com 24 horas. No nosso caso, que a gente acabou de dizer, tem a ver com nossos ciclos. Mensal, eu posso dizer. Isso. Mas a mulher, agora, como indivíduo, assim como o homem, tem o ciclo do dia. Isso. O que acontece nesse ciclo do dia? Ele também vai respeitar tanto o ritmo circadiano quanto o ritmo dela mensal. Certo. Então, por exemplo, eu estou menstruando. Tá. Então, eu tenho o que está sendo influenciado pelo dia e pela noite, né? E também o que está acontecendo no meu ciclo mensal. Então... Verdade, uma relação, né? É mais complexo para a mulher. Isso. Então, por que muitas vezes é difícil pra gente? Porque se a gente não tá bem todo dia, é considerado socialmente que a gente não tá mal. Só que o que é tá bem? Histéricas. Exato. Antigamente, na época de Freud, eram umas histéricas. Exatamente. E histeria, o radical da palavra histeria vem de útero. Perfeito. Então, na época da Idade Média, né, na época da Inquisição, foi associado histeria à mulher. Então, muitas mulheres foram mandadas para a Inquisição para não passar a histeria, como se ela fosse contagiosa. E o Freud foi o primeiro a escutar essas mulheres e ver que, na verdade, isso não tinha nada a ver com doença mental, e sim com repressão de energia, inclusive energia sexual. Exato. Muito interessante. Não sei nem por onde continuar, porque eu tô tão entusiasmada. Deixa eu te fazer uma pergunta, então, assim. O que eu faço para desregular o meu ritmo? O que eu faço no meu dia a dia que vai provocar essa disfunção, vamos dizer assim, não sei se pode dizer isso. Sim. Do meu ritmo circadiano. O desequilíbrio do ritmo circadiano. Principalmente não se respeitar. E assim, uma das coisas, como você mesma disse, assim, esse excesso de luz, né? Esse excesso de agitação. Então, quando a gente respeitava mais esse aspecto natural, você pode ver, se você vai para um lugar que tem pouca energia elétrica, mesmo que tenha energia elétrica na casa, mas que não tem, a gente vai sentindo sono mais cedo, a gente vai acalmando, que é o que a gente fala, inclusive, quando as pessoas têm bebês em casa. O bebê não dorme. Claro, se a casa inteira está acesa, o bebê não vai dormir, porque ele é muito sensível a tudo isso. Né? A gente ficou meio condicionado. Agora, o bebê ainda é muito sensível a essas alterações. Então, a gente pega como parâmetro o bebê para ver onde a gente não está se respeitando mais. Então, o natural nosso é ir diminuindo e sentindo mais sono. Quando a gente começa a atropelar isso vai refletir, né, nos nossos hormônios, nos nossos neurotransmissores, na fome, na saciedade. Aí a gente sai do equilíbrio. Como que eu saio do equilíbrio? Eu começo a adoecer, começo a ter sono durante o dia, eu não produzo, eu começo a ter muita fome, mas não fome. É um impulso de comer. Tá, impulso de comer, exato, eu entendo. Porque não necessariamente é uma fome que vou comer algo e vai me saciar e vai me nutrir. E às vezes esse impulso vai buscar alimentos que são considerados estimulantes, mas na verdade são excitantes. Então eu vou buscar café, açúcar, que eles não aumentam a nossa energia, eles tiram energia. Eles deixam a gente excitado. Entendi. Mas eles não deixam a gente com energia. É diferente. Muito diferente. Existem pessoas,
Primeiro assim, quando a gente fala de 24 horas, a gente está falando o nosso relógio de hoje, que eu tenho que dormir às 9 horas ou não, eu tenho que dormir quando o meu corpo... Cada pessoa tem o seu ciclo. Tem. Ciclo não, o seu ritmo. Tem. Cada pessoa. Cada Porque pessoa. tem pessoas que conseguem trabalhar melhor, a cognição dela fica muito mais apurada de noite do que de dia. Sim. Então, a primeira coisa é entender o seu ritmo. Exato. Tá bom. E quando eu entendi o meu ritmo, mas eu não posso respeitar o meu ritmo porque eu trabalho ou minha profissão, o que seja, não me permite respeitar o meu ritmo. Quais são as ferramentas que eu posso usar para, nem sei se seria isso, mas ou para amenizar os estragos desse desequilíbrio ou para tapear o meu organismo? Existe isso? Isso é o que as pessoas mais fazem. Né? É o que a gente faz. É. Mas a gente faz de maneira saudável ou não? Não. Existe uma maneira saudável de fazer? De uma maneira geral, assim, o que é difícil pra gente é que a gente tem muita dificuldade em se ouvir. Ok. A gente responde a um ritmo externo como se isso fosse o certo a ser feito, né? Só que o caminho de menor resistência, ele é sempre o mais saudável. O caminho de menor resistência é sempre o mais saudável. E às vezes eu acho que o menor resistência é obedecer o ritmo do mundo. Só que a briga fica... E aí eu começo a adoecer. Porque eu estou resistindo a mim. Certo. Então, resistir a você é a maior resistência. E vai precisar de um monte de coisa para tentar caber num lugar que não me cabe. Só que transgredir ao que esperam de mim é muito difícil. Aí eu trago a constelação, né? Porque isso é o que o Bert Hellinger chamava de má consciência. Quando a gente transgride ao que esperam da gente. E aí dá muita culpa. Muita culpa. Muita culpa. Então é essa culpa que impede a gente de se ouvir. Perdão, desculpa. Imagina. Dá muita culpa, porque é a gente olhando para lá e também a gente é muito julgado. Então também dá muito peso para você se assumir. Isso, porque a gente Porque tem medo muitas de não consequências. pertencer. Exatamente. Além de não pertencer, tem as outras consequências sociais. Isso. Mas não deixa de ser um lugar de medo de não pertencer àquele clã, aquele Certo, sistema, certo. né? Seja familiar, seja social, seja cultural. Porque eu quero, de uma certa forma, fazer parte. E a gente é condicionado a achar que se eu não dançar nessa música exatamente assim, eu vou ser excluída. E é isso muitas vezes o que faz a gente ir castrando a nossa própria essência. Eu vou de novo para a prática, porque eu acho que é tão importante, tanto para mim, quanto para quem está escutando. Claro. Eu já entendi a importância do ritmo circadiano. Já está entendido? Sim. Até o momento, né? O que o momento me trouxe, ok. Mas eu não consigo, pelas minhas demandas familiares e social, eu não consigo respeitar isso. Quais são as ferramentas que eu uso para, de novo, então, tapear ou amenizar com consciência? Porque a gente faz, então, é reativo. A gente está fazendo o tempo todo reativo. Como eu faço de maneira ativa aquilo que não é o ideal, mas é o mais próximo do melhor que eu posso fazer? Se respeitar um pouquinho dentro e um passinho de cada vez. Então, por exemplo, eu funciono melhor à noite, mas eu tenho que levar meus filhos na escola às 7 da manhã. Perfeito. Okay. Tá? Então, e aí acordar às 7 da manhã. Você consegue, então, acordar, levar seus filhos na escola, voltar a descansar mais um pouquinho? E marcar o seu trabalho um pouquinho depois? Tipo, como eu consigo ajustar ao que é obrigação e me respeitar ao mesmo tempo? Né? Eu consigo conciliar com uma outra pessoa para levar os meus filhos e eu busco? Ou eu posso mudar a minha equipe de horário de trabalho ou não? Ou eu consigo pôr uma pessoa que entra um pouco mais cedo, eu entro um pouco depois, mas eu estou produzindo? O que é mais difícil para a gente é porque a gente não consegue ainda se autorizar a se respeitar. É verdade, em todos os sentidos. É perfeito isso. Quando você falou aqui do nosso ritmo circadiano, dentro do ciclo mensal,
Por exemplo, você já disse que quando eu tô na pré, eu tenho essas características. Sim. Então, quando eu passo a prestar atenção nesse comportamento do meu próprio corpo, né, porque vem de dentro para fora, quais as dicas que você dá para essa mulher? Primeiro, como que ela se vê? Quais são os sinais que ela tem que buscar em cada ciclo? E me escrever na carteirinha, agora tá na hora de você investir nisso daqui. Essa semana é para você investir nisso. Isso. Tem como fazer isso? Tem. Se a gente consegue bancar, de novo, né? Tá bom, ok. A gente vai fazer, tipo, por exemplo, o que eu faço hoje? Meu calendário, ele é focado no meu calendário do meu ciclo. Tá. Lógico que muda um pouquinho, às vezes dá uma adiantada, uma atrasada, mas de uma maneira geral, isso. Eu sei mais ou menos. Então, por exemplo, na fase menstrual, não adianta eu colocar coisas que eu vou ter, eu não vou começar um curso, eu não vou gravar, marcar o início de um trabalho que vai exigir de mim muita energia nessa fase, porque eu não vou estar bem. Essa fase eu preciso diminuir meu ritmo. Então, isso que você está falando é tão importante, aí eu acho muito prático. Então, eu pegar um papel e escrever, quando eu estiver nesta fase aqui, eu invisto nisso e espero para fazer isso. Exato. Então, algumas coisas que a gente pode fazer em cada fase. Por exemplo, nessa fase menstrual... Na fase menstrual. Tá. Marque o mínimo de compromisso possível. Tá. Tudo que você pode adiar, deixa para a fase pré-ovulatória e ovulatória. Né? Então, deixa só o que é essencial, não tem como mesmo. Tá. Então, isso é minha obrigação mesmo, eu tenho que fazer. Deixa espaço para você ficar quieta um pouco. Quanto mais espaço você tiver para dormir mais cedo, ou para descansar, ou para meditar, menos sintomas você vai ter. Menos sintomas você vai ter, ok. Porque então é a fase do silenciamento. Exatamente. Tá. Aí você vai conseguir, sabe, a fase onde, sei lá, eu quero encaixar uma viagem ou eu quero encaixar um momento que eu vou fazer uma massagem, que eu vou... Põe nessa semana. Tá, ok. Né? Essa semana onde eu vou cuidar de mim. Tá. Ser cuidada. Ok, perfeito. Quero projetos que eu preciso... E essa fase é muito boa para você, tipo, fazer uma varredura do teu mês. Para você colocar no papel novos projetos. Tá. Então, é uma fase muito intuitiva. Se a gente olhar para os ancestrais, as tribos, porque mulher quando fica junto, menstrua todo mundo junto, né? Nossos hormônios, eles se regulam porque eles são... O fenohormônio, a gente se comunica pelo cheiro. É inacreditável, mas é real. Isso é real. Regula todo mundo. Eu falo que a gente nasceu para ficar junto. Quem fala que mulher nasceu para rivalizar, tá mentindo. Mas fizeram a gente acreditar nisso. Fizeram acreditar nisso. Foi uma estratégia. Mas a gente está numa nova fase agora e a gente vai tentar recuperar isso daí. Boa. A nossa natureza. Exatamente. Porque a gente realmente tem que ficar todo mundo junto. Nas tribos antigas, eles chamavam de tenda vermelha. As mulheres se recolhiam, seus 2, 3 dias ficavam todas ali. E os homens esperavam as mulheres saírem para ouvir a intuição delas, para irem para os seus grandes desafios. As feiticeiras. Exatamente, isso era super respeitado, né? Isso foi se perdendo. Então, se a gente fizer isso, nessa fase que a gente tem muita intuição, a gente consegue intuir os projetos. Aí na fase pré-ovulatória, eu vou colocar o projeto para andar, tirar os projetos da gaveta, que a gente tem muita energia. Não se preocupe que você ficou um dia trabalhando, produzindo menos. Na fase pré-ovulatória, você vai produzir 3 vezes mais, com energia. Eu não preciso tomar nada para me dar energia nessa fase, porque essa fase eu preciso descansar. Nessa, naturalmente, eu vou ter muito gás. E aí a gente... Na fase ovulatória, você deixa nascer. Tá. Então, quando você estiver ovulando, é tempo de deixar liberar o óvulo mesmo. Então, esses projetos todos, você tem muita luz, você tem muita paciência, para deixar amadurecer, nutrir, florescer, nascer. Aí depois você... Isso é tão interessante. Eu fico escutando isso, assim como outras coisas, outros assuntos, conceitos que já passaram por essa mesa aqui. E é muito interessante o autoconhecimento. Sim. Muito, mas é tão importante quanto o conhecimento das outras pessoas para com nós. Sim. Porque imagine uma relação de casamento. Não precisa falar mais nada, né? Um casamento. Ou também na própria empresa. A mulher tem esse ciclo, saber lidar
com esses ciclos, entender, identificar esses ciclos, é quando a gente fala, não vou nem falar, não adianta, essa semana já entendi tudo, não vou nem falar, ou qualquer coisa nesse sentido lá no casamento. Exatamente. Né? Isso faz uma diferença enorme. Enorme. E para os homens, porque assim, o homem, o que eu fui aprendendo é que ele tem muita dificuldade em compreender a nossa dor, porque o ouvido do homem, ele já ouve querendo socorrer, intervir. Porque essa é a função, é o que ele gosta de fazer, proteger. Isso, o papel dele é proteger, né? E cuidar mesmo. Não é a mulher que cuida do homem. A mulher que cuida do homem assume o papel de mãe. É o homem que cuida da mulher. Né? Então, essa é a natureza deles, é o instinto deles. Então, eles ouvem com esse ouvido. Então, não é por mal, mas eles veem quando a gente está com dor como sendo, pra que ficar assim? Então, com a melhor das intenções, eles querem tirar a gente dali. Então, a gente precisa explicar que isso é bom pra gente. Que a gente não tá doente, que a gente não tá mal, que tá tudo bem, que a gente vai voltar já já. Mas é bom explicar para algumas mulheres que Sim. também é bom para elas. Porque como a gente não tem o entendimento disso que você está falando, a gente assumiu, acolheu que esta fase não tem nenhum tipo de benefício. Absolutamente nenhum tipo de benefício. Por isso que é importante que não só eles, mas que nós saibamos. Eu, sem problema nenhum, eu te falo que muito do que você está me falando hoje aqui, a única coisa que eu consigo falar para você, que eu consigo fazer alguma analogia, porque já passou pelo meu conhecimento, é sobre os ciclos da Lua. Uhum. Mas eu nunca trouxe isso para a mulher. Eu sempre trouxe o ciclo da Lua para o ser humano. Nós somos feitos de água. Sim. Você entende? Então maré. a gente tem que saber lidar com as nossas marés internas. Essas são as marés internas da mulher. Né? Porque tem hora que está ali, tem hora que está aqui. Muito interessante. Você conhece alguns casos que você pode contar, por exemplo, de mulheres que se transformaram a partir do momento que ela assume esse conhecimento? Eu sou uma delas, né? Porque eu fui... O que mudou na prática? Assim, tudo, né? Mas assim, eu tive um diagnóstico de endometriose bem complexo, eu tive cólicas a minha vida inteira. E tudo que a gente ouve é para de menstruar. Certo. Para de menstruar, para de menstruar. Algo dentro de mim gritava que não era o caminho, mas eu não tinha como contestar isso, né? E eu não conseguia tomar nenhum tipo de hormônio. Meu corpo rejeitava todos. Eu tinha muito enjoo. Eu falava, eu prefiro 2 dias de cólica, de cama, do que 30 dias de enjoo. Então, eu fui conversando com vários médicos ao longo da vida, até que eu fui conhecendo esse caminho de olhar para o meu feminino, a constelação, compreendendo o meu ritmo. E aí eu fui entendendo que as minhas cólicas só queriam falar para eu parar. E quando eu comecei a entender que era isso, quando eu comecei a respeitar meu corpo e compreender o que estava acontecendo, e todas as questões sistêmicas que vão fazendo com que a gente literalmente oprima o nosso útero, oprima o nosso feminino, aí ao invés de eu deixar esse sangue ir, ele reflui, que é a endometriose, e começa a se depositar nos tecidos. Por quê? Porque eu não deixo o meu feminino ter vazão. Porque a gente acreditou, foi necessário na década de 50, etc. Do ciclo da nossa história. Exato. Só que a gente passou a acreditar que a gente precisa agir como homem para poder sobreviver. É verdade. E nós não temos o mesmo funcionamento. Né? Então, pós Segunda Guerra Mundial, quando todos os homens morreram, mulher teve que ir para o mercado de trabalho e assumir todas essas frentes. Então, tinha que produzir igual o homem. Só que a gente não é como um homem. E aí, quando eu comecei a respeitar tudo isso, buscar esse tipo de tratamento, e não parei de menstruar e nem tomei anticoncepcional, nada disso, o meu corpo começou a ter remissão. Então, demorou, mas eu fui, todo um trabalho. E até a Raíli, que veio aqui, ela é minha gineco, né? E ela conhece tudo isso, ela foi me apoiando super. E eu falei, eu vou fazer isso. E de repente eu fui fazer meu exame. A médica, quando eu estava fazendo o exame, a endoscopista, ela falou assim, Renata, o que você fez? Você operou? Eu falei, não. Você tomou remédio? Não. Você sarou. Não tinha nenhum foco mais. Desapareceu tudo. Uma doença que não tem cura. Que a medicina fala que não tem cura, não tem cura. Tratamento, mas cura não. Exato, porque na verdade o tratamento que eu descobri com a endometriose, a cura da endometriose é eu me assumir mulher. Ai, gente, que assunto mais complexo. Ai, meu Deus, uma hora. Viu? Mentira. Quer vir
fazer uma pergunta? Mas eu quero te fazer a partir disso. Por quê? Porque eu estou tentando, Renata, entender o conceito, mas ele é aplicado na prática. Sim. Porque desta forma a gente ajuda quem está... Claro. E eu me ajudo também. Tudo bem, passou o tempo, a gente teve que assumir alguns papéis que não eram nossos e com o tempo a gente já não teve mais, a gente quis. A gente quis porque a mulher, vou falar da mulher, a mulher entendeu ou sentiu uma demanda, o que seja, social, interna, de que além de mãe, ela também poderia ser outra, ela é um indivíduo que tem várias facetas. Dentre essas facetas, ela tem um aspecto masculino também. Sim, e na hora que todos ela nós. tem todos nós. E na hora que a gente tem esse aspecto masculino, a gente quer trabalhar com esse aspecto. Por exemplo, então a gente vai para o mercado de trabalho. E agora não, obrigada, porque eu quero. Isso. Eu quero me sentir produtiva, eu quero me sentir uma conquistadora. Isso. Eu quero me sentir tão autossuficiente para proteger também. Isso. E essa é uma demanda real. Sim. O ciclo circadiano ou o ritmo circadiano, com o passar do tempo, está respeitando essas novas demandas? Ou fala, não, ele não respeita nada porque ele é tão natural, ele é tão instintivo que a gente por mais que a gente queira como sociedade transitar por as energias, a gente vai ter que dar um jeito de equalizar isso. É isso. A gente tem, assim, algumas leis naturais que atuam sobre a nossa vida aqui, né? Tá. O ritmo é uma delas, é uma lei natural, tipo lei da gravidade que atua sobre a matéria. Tá. Mesmo não sabendo nada de física, se eu jogar isso aqui, cai, Tá. né? Se eu Certo. soltar o copo, ele vai cair. Isso. Então, a gente tem o ritmo, que é o princípio do ritmo, que atua também sobre a nossa vida, que a gente está falando de ritmo. E a gente também tem o princípio do gênero, da polaridade. Perfeito. Então, todos nós temos o gênero masculino e feminino dentro da gente. Todos os seres têm. Todos os seres têm, ok. Só que existe um equilíbrio entre eles. O fato de eu ter também essa força masculina dentro de mim, tá tudo bem. Isso me Aliás, ajuda. é saudável. É saudável. Como os homens também têm esse O princípio feminino dentro Uhum. deles. Então, eles também têm intuição, eles também têm emoção, características que são do feminino, como nós temos características que são do masculino. O ponto é, quando eu tenho medo de não ser respeitada, ouvida, se eu for feminina, mulher, e o meu masculino interno oprime o meu feminino. Ok. Então, as propagandas de absorvente, elas falam o quê? Para você fazer tudo, todo sempre dia, livre. sempre livre. Sempre livre. Como se me respeitar fosse não ser livre. Perfeito. É o oposto. Se eu tenho que estar escrava de um ritmo que não é o meu, é que eu não sou livre. Liberdade é eu poder me respeitar, é eu poder estar segura na minha própria pele. Como que a gente volta esse caminho agora? Como a gente rebobina a fita? Uhum. Por quê? Mas não é verdade. Porque o que é que você está falando aí, ó? Eu estou sempre trazendo para o mercado de trabalho. Eu Ótimo. sempre trazendo, eu estou Mas- sempre vendo esse lugar aqui. A gente fez todo esse trajeto, a gente foi avançando um pouco os nossos próprios sinais, porque a gente, por algum motivo, a gente quis conquistar, tá? E a gente está percebendo que tem algo que não... E isso que você falou está tão relacionado, por exemplo, à autoestima. Total. Porque a minha autoestima, muitas vezes, está extremamente abalada, exatamente porque eu não estou respeitando a minha essência, o meu ritmo circadiano. Eu consegui entender? Tá bom, como que... De novo, como? Como a gente eu sinto que consegue... é a gente se unindo. Como mulher agora, como tá? mulher, como mulher. Como que a gente consegue retomar aquele feminino que é o essencial nosso, mas ao mesmo tempo continuar conquistando, sem que essa opressão nossa mesmo, do masculino... Sim. Eu sinto, lógico, a minha experiência diante do que eu estudo, do que eu também atendo nas minhas pacientes e faço comigo mesma, é a gente não necessariamente voltar, mas a parte como uma espiral, né? Então, a mesma coisa que acontece no ciclo da mulher aconteceu no ciclo da Terra. Da Terra, ok. Né? Então, por exemplo, teve a fase da caça às bruxas, né? Então, teve a fase onde as mulheres foram chamadas de bruxa, etc., que foi a lua minguante da Terra. Né? A Sim. fase da TPM da Isso, Terra. ok, Né? tá. Teve a fase da lua nova da Terra, Inquisição.
morreu. Teve a fase do Iluminismo. feminismo, que as mulheres, também, junto nessa fase da Revolução Industrial e tudo mais, que as mulheres foram para o mercado, foram para a rua queimar sutiã, guerreira, lua crescente. E agora a gente está chegando na lua cheia. Então a Terra está saindo da sua fase escura, a Terra está saindo da idade das trevas, ela está saindo da fase da noite escura da alma da Terra. E a gente está acessando de novo uma fase luminosa. Então esse feminino ele volta a florescer. Agora é seguro ser mulher. Já foi perigoso. A gente pode sair, a gente pode tirar o nosso feminino do calabouço. Né? Só que não mais do lugar que a gente estava antes, mas subindo nessa espiral com a consciência de hoje. Quando a gente passa por essas fases, aí eu começo a entender também que tem um outro lado, que é o homem, nessa relação sistêmica, tem o homem que de alguma maneira, eu não sei se é medo, não sei se é não saber o que fazer, ele entendeu que a mulher estava assumindo algumas das suas próprias características. Sim. E ele deixou. Isso aconteceu, vou falar melhor. Sim. Essas coisas aconteceram. Então, o homem também saiu do ritmo circadiano dele. Sim. Nessa relação. Se a gente olhar do ponto de vista coletivo, né, grande parte dos homens estão sem sua força. Estão sem sua força. E isso é compreendido sistemicamente, né, porque como teve muita agressão por conta de tudo que ficou marcado do patriarcado, né? Então, muitos homens hoje não querem ser esse homem agressivo. Só que força não é agressividade. Então, eles têm medo, tem um certo medo sistêmico, mesmo que ele não seja consciente, de assumir o seu masculino e cair na agressividade, né? Só que não. É o contrário. Só que para isso eles precisam curar o próprio coração com seus ancestrais homens, com seus pais, avós, etc. Né? Porque se eles não tomam a força do pai, se eles não tomam a força desses ancestrais homens, eles não conseguem ir para o seu masculino. Não conseguem ir para o seu masculino. É por isso que está bem disfuncional, né? Quando você olha de modo geral a sociedade, principalmente as pessoas mais novas, as gerações mais novas, ela está bem disfuncional. Sim. Porque você vê muita mulher com energia masculina completamente sobressaindo. Isso. E quando pensa... Você sabe que esses dias você está pensando sobre isso, né? Como é gostoso ser feminina. Sim. Como é gostoso seduzir, não conquistar. Exato. Como é gostoso seduzir, como é gostoso passar um batom, como é gostoso estar perfumada, como é gostoso um olhar, como é gostoso arrumar a casa. Só que a gente está perdendo tudo isso porque eu não sou forte. Mas eu não tenho que ser forte, eu tenho que ser feminina. A nossa força está na vulnerabilidade. A nossa força está aí. Então, mas é um grande desafio. É um grande desafio. A gente equalizar isso novamente, né? Porque a gente foi acreditando que ser Mulher Maravilha é uma vantagem. É uma qualidade. Só que é desumano. Nós somos humanas também. Então, a gente não precisa assumir todas essas funções o tempo inteiro. Então, por exemplo, a mulher que acabou de ter filho, ela quer estar com o bebê. Exato. Eu atendi muitas mulheres que, fizeram medicina, fizeram 1000 coisas, mas tinham que voltar a trabalhar com 3 meses do bebê. Eu quero cuidar do meu bebê. Então, eu perco a escolha. Então, por medo de não ter a escolha de poder trabalhar, a gente também está perdendo a escolha de poder ficar. Exatamente. E tem fase que a gente quer outra coisa, e tudo bem. E depois pode trabalhar também, voltar, pode ter ritmos, inclusive, diferentes. É um assunto muito interessante, mas extremamente complexo para a gente tentar aplicar ele no nosso dia a dia. Mas eu acho que, como eu sempre digo aqui, eu acho que a gente está vivendo uma fase tão boa, porque tem muita informação, tem muita desinformação, mas o mais importante é que a gente fala sobre os assuntos hoje. Com certeza. A gente está tentando resgatar isso. E aí, quando a gente fala de estar tentando, e na verdade, a gente está tentando resgatar. Exato. De maneira inconsciente, nós estamos fazendo um mulheres movimento... e homens. Mulheres e homens, Exato. porque está desequilibrado para todo mundo. Exato, e todo mundo está sofrendo. O grande lance é como eu dar vazão para o meu feminino sem abrir mão das minhas conquistas. Colocar essas conquistas que antigamente estava
dentro de um terreno masculino que a gente conquistou. Sim. A gente não precisa abrir mão disso, mas como fazer? Exato. Eu criei um curso, por exemplo, que chama Mulher Fonte de Amor e Nutrição, para a gente fazer um acompanhamento, para a gente conseguir trabalhando todas essas questões na gente. E tem outras mulheres que têm feito esse acompanhamento também, porque a gente precisa se unir para fazer isso. A gente precisa entrar em contato até com os nossos medos de assumir isso. Né? O que eu vou perder se eu fizer isso? Esse medo existe. Só que quando a gente atravessa, quando a gente transgride, a gente vê que é libertador. É verdade. Fala a sua pergunta. Eu queria saber que a gente falou bastante do ritmo circadiano relacionado aos ciclos das mulheres. Sim. E a mulher Não. que não tem mais, que já está na menopausa. Boa. O ritmo circadiano, ele é de noite e dia, né? E é um outro ritmo, é o ritmo hormonal, né? Que é o ciclo que a mulher vai tendo ao longo da vida. Quando ela começa a entrar no climatério, né? O que eu venho aprendendo? A menopausa era para mim uma pecinha que faltava do meu estudo, assim. É muito estranho, porque as mulheres que eu atendo parece que apagou a luz. Não é possível. Como que apaga a luz da mulher com quase 50 anos? Se a nossa vida vai ser até 100, né? E olha que estranho, né? Menstruou, tadinha. Parou de menstruar, tadinha. Como assim? Mulher. Como assim? Né? Como assim? E aí eu conheci uma mulher, né? Na verdade um casal, né? Essa mulher foi fazendo um trabalho, uma americana que chama Cat, e ela desenvolveu todo um trabalho com ela mesma, e ela veio trazendo que a menopausa é um processo de transmutação alquímica que acontece no corpo da mulher para ela ancorar a anciã sábia. Então, todas as etapas que acontecem no climatério, então, por exemplo, qual é o primeiro estágio na alquimia? O calefátio, o fogo, né? Porque o fogo ele tem que evaporar para poder mudar o estado físico dessa substância, né? Que depois vai sedimentar numa outra substância, né? Vai ter assim a transformação alquímica ali. Para passar para outro estado. Isso. Dessa mesma substância. Dessa mesma substância. É isso que acontece no corpo da mulher. Por isso os fogachos. Primeiro, sobe a água do caldeirão, sobe a temperatura para ferver toda a mágoa que essa mulher acumulou ao longo da vida. Quanto mais mágoa, quanto mais resistência, mais calor. Né? Eu brinco com as mulheres que eu atendo e falo assim, tá com calorão? Só pensa assim, deixa ferver, deixa entrar em ebulição, deixa transmutar tudo isso, para você poder soltar isso do corpo. Transmutar. Aí vai passando por todos os estágios até que você consiga transformar a dor em amor, transformar a mágoa, transformar rancor em sabedoria. Para você ser agora a pessoa que vai ser essa anciã sábia, que vai poder ancorar um nível de sabedoria que só a maturidade pode, porque senão a gente pode fazer mau uso dela. E aí você é quem guia as pessoas nos processos. É como se o nosso corpo tivesse, principalmente da mulher, especialmente o da mulher, tivesse ritos de passagem para cada demanda. É isso. Da vida para a palavra é essa, rito de passagem. Os homens tinham os ritos de passagem nos seus rituais mesmo. Só que o homem moderno perdeu os ritos. Nós conseguimos mantê-los através do corpo, porque o nosso corpo tem os ritos de passagem. Ela perguntou como foi a sua pergunta específica? Você usou um termo aí que eu queria aproveitar. Porque, assim, ficou muito elucidado a gente se observar no ciclo hormonal e se respeitar. E a mulher que não está tendo esse ciclo hormonal, como ela se observa? Sim. Ela pode se observar. Toda essa fase que pode durar 2 anos, meses ou até 10 anos. Então, essa fase do climatério, tem mulheres que podem ter até 10 anos.
né? Verdade. Então vai, volta, aí tem uma menstruação. Tem uma moça que trabalha comigo que ela fazia 1 ano que ela não menstruava, 1 ano já estava na menopausa, veio para ela ontem. 1 ano depois. Olha só. Então, assim, são esses vai e vens que ela vai conseguindo também se observar para entender tudo isso que está acontecendo. Então, ela tem o sintoma para mostrar o que está acontecendo, mas a tendência é ela ficar linear. Certo. De novo. Então, ela não vai ter mais... Ela não volta a ser linear. Só que ela vai poder se observar com essa consciência também com seus sintomas, né? Com o ritmo circadiano, com outros ritmos que acontecem no corpo. Que aí a gente volta pro ritmo circadiano diário. Então, por exemplo, quando ela perguntou assim se a menopausa é um cessar desse ritmo, alguma coisa nesse sentido, o jejum pode ser algo que está brecando o meu ritmo? Quem faz jejum Muda o meu ritmo circadiano? O jejum, por exemplo? Pensando no ritmo circadiano, que é esse regulado, ele não chega a mudar, ele não vai mudar porque ele, na verdade, é conduzido pela luz, né? E pelo sono, pelo estado de vigília, etc. Só que o jejum, ele tem se a gente olhar para a história do jejum, né? O que ele ajuda muito? Você ter controle sobre os seus instintos. Domar, isso. Então eu consigo ter um estado de autodomínio onde eu não tenho mais aquela voracidade. Eu consigo perceber essa fome, quando eu consigo dar contenção, espaço para isso, eu consigo perceber que eu domino o instinto. Eu não sou mais reativo a instinto. Agora, isso na minha experiência, tá? Cada um tem uma forma de ver. Se eu uso o jejum intermitente para emagrecer, mas estou enlouquecida, de fome, não vejo a hora de acabar esse horário do relógio para ir lá e comer um monte, eu não estou conectada com o meu corpo, com o meu ritmo, com esses instintos, com essas forças. Eu estou só obedecendo um comando externo. Estou tão marionete quanto. E vou querer comer um monte depois, aí eu bagunço todo o meu metabolismo. Ou seja, ele não muda, ele não transforma seu ritmo, mas ele bagunça totalmente, desfunciona, desequilibra ele completamente. Porque aí você vai para restrição e compulsão, restrição e compulsão, restrição e compulsão, e aí eu bagunço, inclusive, o meu ritmo interno de regulação de fome e saciedade. O meu corpo começa a fazer mecanismo de estoque, começa a achar que eu tenho que poupar porque senão vai faltar. Aumenta cortisol, mas tudo depende de como você lida com ele. Ele pode ser incrível, né? Se você tiver essa consciência, agora você está fazendo como método emagrecedor, simplesmente obedecendo a uma orientação externa. Quando tiver faltando 10 minutos para o tempo limite, você me avisa? Eu tenho mais perguntas. Por favor, faz uma pergunta, mas deixa... então... Depois você me chama, então. Não, faz, por favor, faz a tua pergunta. O ritmo circadiano é de cada um. Então, relações familiares, a rotina não vai alterar. Por exemplo, uma casa em que o marido, a mulher, o filho, cada um vai ter o seu. A rotina ali da casa pode interferir. Pode, a gente vê inclusive isso acontecer com bebês. Entendeu? Que nem você comentou. Tanto é que o bebê, a gente tenta fazer a rotininha de abaixar a luz, ou quando o bebê dorme muito de dia, abre as janelas, enfim. Mas agora então vou ser um pouco mais provocativa. Porque eu sei que a palavra é a gente se respeitar, se conhecer e respeitar. Mas tem casal que não sente fome, na hora junto aí não faz refeição, dorme, cada um em um horário. Verdade. Meu marido reclama quando eu assisto um filme comigo. Mas eu percebo que a gente tem ritmos muito diferentes e eu não consigo mesmo assistir um filme, fazer absolutamente nada à noite. Eu me respeito. Sim. Sim. Então, às vezes a saída até para essas relações é ter que se respeitar. Se desrespeitar. O que eu tenho... Se desrespeitar, você entendeu, né? Que é aquilo que eu te falo tanto isso, do trabalho, por exemplo. Então, isso. O que eu tenho observado é que tem um lugar cultural nosso que casal é ser tudo junto igual. A gente tem uma questão cultural e que isso é muito difícil, principalmente na relação do homem com a mulher.
Então a gente tem ainda isso, não, tem que, porque senão a gente não vai ser companheiro. Só que isso não é saudável no longo prazo. Interessante o que você acabou de falar, é verdade. Quando a gente vê, por exemplo, frequentemente a esposa dormindo bem antes que o marido, ou o marido dormindo bem antes que a esposa, aquele casamento não vai bem. E não é nada a ver, estão só se respeitando, para que quando estiverem juntos, estarem inteiros. Pode ser que esse casal é o que vai se manter mais feliz por mais tempo em harmonia. Quando eles respeitam eles e não a cultura daquilo que... E aí eles encontram o que é comum, certo, né? Porque muitas vezes isso é motivo de grandes brigas num casal, por motivos que não precisa brigar. E aí começa a criar, por quê? Porque eu tô abrindo mão de coisas que são essenciais para mim, são até vitais. Então, todo sacrifício exige uma recompensa, sempre. Se eu sacrificar algo que é essencial para mim, eu vou exigir de você. É verdade. E aí essa exigência, ela é impagável, porque ela não tem como você medir o meu esforço. Não é mensurável. Não tem como você medir meu sono. Não. A minha fome. Exato. O que eu tô abrindo mão por você, isso é caro. E essa conta num relacionamento, ela vai crescendo, crescendo, crescendo. E às vezes você não sabe nem por que você tá brigando. Você sabe que uma vez eu escutei algo parecido assim, ó. Mas a palavra não foi ritmo circadiano, foi relógio biológico. Isso. Né? Que é o nome, como a gente pode dizer? Coloquial, popular. Uhum. Uma pessoa falou assim, case com alguém que tem o mesmo relógio biológico que o teu. O mais parecido. Olha que coisa interessante. Exato. A gente, para casar, é aquilo que a gente vem conversando o tempo todo aqui, né? Tem tantos aspectos que faz com que uma relação dê muito certo, acaba no longo da vida aí dando errado, porque como que você vai casar com alguém que tem um ritmo, um relógio biológico tão diferente do teu, né? O ponto é que isso também muda, né? Muda por causa das demandas externas também. Isso, mas a gente também pode mudar. Tem fases da vida que a gente pode mudar o ritmo. Então eu não preciso de me conectar com o relógio biológico de ninguém, não. Eu tenho que me conectar com o respeito de alguém ou alguém me respeitar. Exato. Porque isso que é mais difícil na nossa relação humana, né? Porque se eu não me respeito, eu entro numa relação de dependência e codependência. Porque eu tenho medo de, se eu não for eu mesma, eu vou perder o seu amor. E aí eu passo a depender de você e você de mim. Aí a gente tá numa dinâmica infantil de amar. Perfeito. E eu preciso assumir esse lugar que é adultecer a forma de amar, que é uma forma independente, tipo, mesmo eu sendo eu mesma, né? Amar o próximo como ti mesmo, né? Então, eu me amo. Se eu me amo, eu sei te amar. Se eu me respeito, eu sei te respeitar. Se eu não me respeito, eu não sei te respeitar. Eu não sei o que é respeito. E aí a gente aprende o que é um amor interdependente. Porque nós somos seres comunitários, então eu vou conseguir, ao me respeitar, respeitar você e aprender a dançar. E a gente vai encontrar um ritmo da casa. E aí um cede um pouquinho aqui, outro cede um pouquinho ali, e eu vou ter um momento onde eu vou conseguir assistir um filme com você. Pode ser às 6 da tarde, cine pipoca, né? Tipo, que horário que a gente consegue fazer isso para eu ser sua companheira? Ou eu posso ser sua companheira dormindo? E isso também é uma companhia. Eu tô aqui do seu lado, ó, de mãozinha, encosta até o pezinho em você, entendeu? Mas... Deixa. E a gente vai encontrando e não sentindo isso como abandono. Pelo pouquinho que eu vejo, se eu entendi, tô tentando ser muito sintética em tudo que eu tô fazendo aqui hoje, mas o que eu entendi até agora, não sei se vocês entenderam a mesma coisa, a gente pode falar de relógio biológico ou ritmo circadiano em duas esferas. A esfera individual e mecânica, aquela que responde, essa esfera que trabalha no cotidiano, nas demandas do cotidiano. E tem uma outra esfera que é a esfera existencial. Isso. Que é, na verdade, o estudo disso tudo. Trazer isso à tona é trazer a defesa para o retorno a si mesmo. Isso. É isso. É isso. É entender você, como você se movimenta e tentar trazer de dentro para fora
harmonizar. Exato. De fora. Exato. Porque se eu consigo compreender isso em mim, eu consigo perceber quando eu tô muito fora de equilíbrio, eu começo a ficar muito irritada. Começo, né, desequilibrar o ganho de peso, qualquer coisa, apetite, ou, sei lá, a forma como eu tô me relacionando com as pessoas, minha paciência tá cada vez... Por que eu tô assim? Olha onde eu ultrapassei o meu limite aqui. É por isso que eu tô assim. Eu dou uma ajustadinha no dial, né? Volto um pouquinho pra mim. Isso já acalma. É verdade isso. E aí a minha relação com você já fica bem melhor. Porque eu consigo perceber onde eu desajustei, sabe? Você tá falando e eu tô... Por quê? Porque eu tô pensando muito em tudo que você tá falando e eu acho isso incrível. Ó, eu preciso fazer uma pergunta que eu achei muito curiosa. Ritmo circadiano e cronotipo são as mesmas coisas? O que é cronotipo? Não sou uma especialista nessa área de cronotipo, mas até onde eu entendo é como se, igual tem tipo, cromoterapia, tem tipo o seu tipo associado a... na verdade... Não quero falar besteira. Não, já entendi, ok. Não é especialista nesse assunto especificamente. Mas pelo que ela falou aqui agora, eu até lembrei dos enneagramas, etc, né? Isso, ou seja, no final perfil das de contas, personalidade. É você se conhecer Isso. e tentar impor de maneira harmoniosa as suas necessidades vitais, essenciais, Quando a gente se respeita, a gente precisa impor cada vez menos. Porque eu consigo perceber, por exemplo, esses dias, né, que eu tô aqui, né, eu tava com um pouquinho de cólica, eu tinha assumido alguns compromissos. Eu fiquei triste, porque eu queria assumir o meu compromisso, porque eu queria estar com as pessoas. E eu virei pra pessoa e falei assim, olha, eu sinto muito, mas eu preciso muito deitar um pouco agora. Eu preciso de verdade, mas eu posso ir outro dia? Eu também fiquei triste. A pessoa também, né, tipo, no caso era da minha família até, mas lógico que eles queriam me encontrar. Mas aquele momento eu também não seria uma boa companhia, eu ia estar lá assim. E a vida inteira a gente falando não pra gente. E aí eu deitei mais cedo, pronto. No outro dia eu tava ótima, disposta, pude fazer outras coisas e aí, pronto. Só que a gente precisa atravessar esse limiar. A gente precisa. E por que o atravessar esse limiar é tão complexo? Porque não depende só da gente, né? Todo mundo tem que estar pensando dessa forma. Todo mundo. Porque quando você acabou de falar, mas eu preciso dormir um pouquinho agora, de repente eu já estou vendo familiares que... Ai, você mudou muito, porque imagina você... Mas isso é mesmo. Então, mas aí o que a gente tem que desenvolver então é essa segurança de ser você mesma. Isso, exatamente isso. É isso. E isso chama amor próprio. Vão sempre existir. Isso chama amor próprio. Isso chama amor próprio. Quando você fala isso, eu acho tão interessante. Vamos acabar, porque o nosso tempo já acabou. Eu sei que já acabou. Mas como prevenir e quais são os outros tipos de ritmos? A gente tem outros tipos de ritmo? Como eu falei aqui, né? Tem vários, né? Tá, mas tem outros nomes? Tipo circadiano, não sei, ano? Não tem nada disso. Tem o ritmo menstrual, tem o ritmo hormonal, né? A gente tem então tá. Todos esses, né? O homem também tem os ritmos dele. Aí a gente vai... Renata, a gente tem limite de tempo. Eu adorei. Eu espero que você tenha adorado também, mas eu queria te fazer a seguinte pergunta. O que eu não te perguntei? Qual é a resposta que você não pôde dar que vai fazer uma grande diferença para quem está escutando? O que eu não te perguntei? E que você acha que é importante? Você pode até deixar como mensagem. Nós somos seres únicos. E isso é difícil, porque muitas vezes para pertencer a gente quer ser igual ao outro. Porque a gente acredita que eu só vou ser amada se eu for igual a você. E isso gera uma identificação, né? Só que tudo que a gente se identifica, idêntico fica. E aí eu vou perdendo a minha singularidade. Então, quando eu aprendo a me respeitar, me amar como eu sou, eu posso ser eu mesma com você. E aí a gente vai aprendendo que ser diferente é o ser normal. Isso é o natural. E aí a gente pode se amar e fazer essa dança exatamente como a gente é. Nossa, é tão bonito isso, né? E é verdade, né? Ser diferente é o
que deveria ser. Exato. Porque nós somos únicos e a nossa grande potência como indivíduo é quando a gente é a gente. Exatamente. Aí a gente entrega o melhor, todo o melhor. Exato. E aí a gente sai da comparação e da competição. Exato. Aí a gente entra na cooperação. É. A gente aprende a se unir e não competir, não rivalizar. É verdade. Adorei. Eu Ficava também. mais 15 horas aqui. Com Amei, certeza. amei. Fiquei muito feliz. Ficava mais 15 horas aqui. O produtor não gostou disso, não. Tô brincando. Ó, eu adorei mesmo. adorei. Então fala pra elas como elas continuam Se você tem curso, nem sei se você tem curso ou não. Se você atende à distância, se não atende. Agora, coloca pra elas caso elas queiram continuar te seguindo. Eu agradeço muito pela oportunidade também. Sim, eu tenho no Instagram, que é Renata Pinotti Alves, um canal no YouTube, que é Renata Pinotti Alegria Alimentar, onde eu integro também essa parte da alimentação, com a constelação, estudo do feminino. E eu tenho um curso sobre esse tema que chama Mulher, Fonte de Amor e Nutrição. Ele acontece tanto online, que começa quinta-feira agora, a próxima turma, e também eu faço a imersão em Ubatuba. Então, um trabalho de imersão, onde a gente fica 4 dias só em mulheres, trabalhando isso profundamente. Então, além do atendimento individual. Né? Deve ser uma experiência bem bacana, né? Incrível. Porque é aquilo que a gente estava falando logo no começo, quando a mulher se une, quando as mulheres se unem, realmente é muito frutífero. Né? Porque é isso mesmo, a nossa natureza é ser frutíferas. Exatamente. Eu tenho certeza que eu vou colher muitos frutos de hoje. Que bom. Já tô colhendo já, viu? Tá tudo aqui, ó, colhido, vários. Depois ainda eu vou mastigar tudo isso, vou colher mais. Então eu te agradeço. Eu que agradeço. Gostaria mais uma vez que tivesse mais tempo, mas a gente tem outros momentos que a gente pode retornar, porque quando o assunto é mulher, o tempo e os temas são ilimitados. Com certeza. Não é? Eu agradeço muito, pode contar comigo. Com certeza a gente vai contar. Então, obrigado de novo. Eu que agradeço. E para vocês, agradeço quem tem. Eu tô falando tudo errado, vou começar de novo. Agradeço a você que ficou até o fim. E não esqueça de compartilhar, de curtir, de se inscrever e de comentar nesse episódio para que ele chegue para mais mulheres. A gente está no estúdio da Mãos da Terra e esse look que eu já falei hoje, né? Ele tá lá na nossa aba Looks da loja virtual. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.